Muito bem. Hoje nós temos aqui a presença do ex-deputado federal Elson Soares, ex-candidato também a prefeito de Vitória da Conquista, um grande amigo que eu tenho aqui na cidade, o Elson, que eu já conheço há muitos e muitos anos, pessoa maravilhosa, é um amigo que eu tenho em Vitória da Conquista e que hoje ele está aqui para participar do nosso programa, enriquecer o nosso programa, o doutor Elson Soares, advogado também aqui em nossa cidade, militante em nossa cidade há muitos anos, e uma das reservas morais também de Vitória da Conquista, e que está aqui hoje, daqui a pouco, no nosso programa, né? Ele já está adentrando aqui no estúdio, o meu amigo Elson Soares. Boa tarde. Uma das reservas morais de nossa cidade, que está enriquecendo aqui hoje o nosso programa. Meu querido Elson Soares, o seu boa tarde para os ouvintes do programa Opinião da Imprensa. Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Melodia. É um prazer enorme retornar aqui aos seus microfones e falar com a minha cidade. É um prazer muito grande e sempre que puder estarei, cara. Tá aí. Muito obrigado até pelo convite. Muito bem. Olha, Você como deputado federal, você realizou uma grande obra, né? Foi a barragem de Anagé. Uma delas. Uma delas? Sim. Uma delas, né? Uma delas. Teve mais? Sim. Teve? Então vamos ver quem foi. A luz de Anagé foi um luz? trabalho que eu trouxe. A luz de Brumado, a luz do São Francisco, foi uma briga que fiz também com o governo de Roberto Santos e uma briga vitoriosa. Diga-se de passagem que eu provoquei a briga e o Roberto, na verdade, atendeu a convocação e cumpriu o prometido e levou a luz para... Porque na época eu dizia que a Caatinga estava sendo toda devastada para fazer carvão para os fornos da magnesita e que era preciso eletrificar, portanto, os fornos da magnesita. E a briga, na verdade, foi essa, levar a luz do São Francisco, que estava aqui em Conquista e em Jiquié, para Brumado, para permitir, portanto, a eletrificação dos fornos de magnesita e poupar a Caatinga da devastação que vinha sendo feita para a fabricação de carvão. E você é um catingueiro, você Sim. tem, não sei se ainda você tem aquela terra, aquela fazenda aí já perto de Anagé? Já tive ali o Café das Almas, Sim. Eu vendi para Nilson Natal. Nilson Natal. Nilson Natal e o irmão dele. Muito mas bem. Já foi minha. Então está Pois lá. mas então tem essas brigas todas que às vezes o pessoal desconhece. Mas tem outra muito importante também. A linha de eletrificação rural de Juazeiro Lapa foi uma realização até o presidente era Antônio Camargo, da Eletrobras, mas foi uma briga também provocada por mim, né? E o Antônio Carlos, na época eu convocava o secretário de Minas e Energia da Bahia, José Mascarenhas, e o presidente da Eletrobras para explicar o que é que tinha de iniciativa dos dois órgãos, do governo estadual e da Eletrobras, de eletrificação rural para a Bahia. O Zé Mascarenhas não atendeu a convocação feita pela Assembleia, alegando que o governo do Estado não tinha nenhum projeto na época, não sei o quê, então que ele não aceitava a convocação. Mas o Antônio Carlos, até para provocar, na verdade, o Roberto Santos, que era o governador, aceitou a convocação e veio e disse que tinha coisa para a eletrificação rural na Bahia. E como de fato trouxe. Foi ele que trouxe, atendendo a essa convocação, a promessa de construir a energia, uma linha de energia de alta tensão, de Juazeiro a Lapa, 800 quilômetros de linha. E construiu. Portanto, foi em cima dessa iniciativa que foi minha. Portanto, essa eletrificação toda do oeste da Bahia foi graças a uma provocação, portanto, que eu fiz na Assembleia contra o governo do Estado e contra a Eletrobras, e o Antônio Camargo aceitou o desafio e trouxe realmente, e prometeu e cumpriu. É preciso que eu reconheça isso. Cumpriu e fez a linha de... E quem era presidente da CHEST era o atual deputado federal,
que hoje, inclusive, o relator do projeto de venda da Eletrobras, que é o deputado federal pela Bahia, o Aleluia. Zé Carlos Aleluia, que é um grande deputado. Sempre tive bom relacionamento com ele e sempre reconheci o trabalho dele. Um deputado atuante, sério e muito bom. De modo que, se for candidato à reeleição, a Bahia não pode negar o voto a ele. É um grande deputado. Agora, você, quando morrer, parece que não vai ter salvação. Sim, paciência. Eu vou dizer por quê. Porque você me prometeu um bode e até hoje eu estou esperando esse bode. Não, mas viu? isso é fácil de cumprir, porque eu tenho. Eu crio bode. Me prometeu o bode, esqueceu, foi? Não, você esqueceu não, o bode? é provável até que eu não tenha cumprido a promessa até agora, até por esquecimento. Pois é, mas eu tenho. Estou cobrando esse bode. Tem, você pode. Vamos marcar então para você pegar o bode. Brincadeira. Quer matar o bode aí para matar e para fazer uma festa lá com o Grupo Alegria. Não, mas bode é uma coisa que a gente não pode deixar de ter. E você ainda cria, Elson? Crio. É? Aonde? Crio encruzilhada. Encruzilhada, certo. Aí. Boa tarde, ouvinte do programa A Opinião da Imprensa, Judás Amorim Fernandes, aqui agora na condução, também na entrevista com o Dr. Elcio Soares. O Dr. Elcio Soares tem uma biografia a mais expressiva aqui de políticos de Vitória da Conquista. Inclusive, eu acredito que seja até mais ou paralelo ao que foi a biografia de Pedral Sampaio, que é uma das grandes lideranças. Não, me perdoa até interromper. Pedral foi a maior liderança política que Conquista teve até agora. Tá bom. Eu vou pontuar então três lideranças importantíssimas aqui: o Padre Palmeira, Pedral Sampaio e Elcio Soares, né? Em relação aqui aos nossos tempos agora desse século XX. Você tocou no outro nome que é fundamental para a história de Conquista, o Padre Palmeira. O Padre Palmeira foi o padre que ensinou Conquista a fazer política. De modo que essa cidade deve a ele o espírito de luta que ela tem hoje e, sobretudo, a formação política que ela tem. Eu não tenho dúvida em afirmar que Conquista é a cidade mais politizada do interior da Bahia. E tudo isso a gente deve ao Padre Palmeira. Foi essa figura ilustre quem ensinou Conquista a fazer política. Como Everardo foi a figura que ensinou Conquista a pensar. Isso mesmo. Pois bem. Então, duas grandes figuras da história de Conquista. Então, a gente falando da biografia, inclusive o professor Duval Menezes está aí construindo o livro, a biografia, o biógrafo aqui do nosso deputado. Elcio Soares foi vereador em Vitória da Conquista, foi deputado estadual e deputado federal. Né? E ainda continua ativo no processo político, na expectativa de sair candidato ao Senado da República, ou mesmo na composição de vice-presidente, na composição de uma chapa de vice-presidente da República também, aí com Cristóvão Buarque. Isso é o que se conjuntura, o que a gente sabe lá do cenário lá de Brasília, através das mídias de Brasília, já repercute alguma coisa nesse sentido. Eu não sei se isso tem procedência, o encaminhamento desses assuntos, porque nós temos uma sociedade muito mediática, que todo mundo é jornalista, todo mundo faz fake news, né? Notícias que não tem evidência. Veja bem, eu nunca ouvi essa notícia, não. Para ser honesto, nunca ouvi. Claro que isso até me honra muito. E se a sua rádio já está chegando a Brasília e captou essa notícia por lá, parabéns pela rádio. Blog, né? E eu fico surpreso e muito grato até. Portanto, estou ouvindo pela primeira vez essa notícia aqui na sua rádio. Agora, que a notícia é muito favorável e muito agradável a mim, evidentemente que eu acho que não tenho cabedal para isso, não tive nenhuma notícia, por estou ouvindo pela primeira vez da expectativa de você que está dizendo nenhuma notícia oficial. A história de uma composição de uma chapa majoritária na Bahia, evidentemente o senhor Cristóvão Buarque, que é a figura mais preparada que o Brasil tem hoje para assumir a presidência da República.
Não tenho a menor dúvida na afirmação que estou fazendo. Se a gente acha que é pela educação que a gente vai galgar o desenvolvimento do país, a figura mais indicada no momento que a gente tem é Cristóvão Buarque. Grande figura, grande educador, grande reitor da Universidade de Brasília, grande senador da República, grande governador de Brasília. Eu estava lá e presenciei a administração dele, de modo que, se ele for candidato, e pode ser ainda ser candidato a presidente da República, e se o PPS, que é o meu partido, advogar uma vaga, ou me conceder uma vaga na chapa majoritária da Bahia para o Senado, eu topo disputar, honestamente topo, porque acho que o que o Brasil reclama no momento, em termos de candidatura, é alguém de ficha limpa. Portanto, alguém que nunca se envolveu em falcatrua, em safadeza, em tapeação, isso e aquilo. E, graças a Deus, esse currículo eu tenho. De modo que, se isso valer, e se o PPS me der a chance, eu disputo. Disputo com muita honra. Deputado Elcio Soares, nós sabemos, inclusive o Nerival pontuou aqui no início do seu editorial e da programação, dos feitos, inclusive, a construção da barragem de Anagé deu por conta da sua intervenção, da sua movimentação em Brasília, juntamente com o ex-presidente Sarney. E nós sabemos que as regiões, por exemplo, o Livramento também teve um desenvolvimento fantástico com realmente a construção daquela barragem. E Anagé do mesmo modo, não é? Hoje Vitória da Conquista padece de uma grande barragem, mas a falta de força política para se construir a barragem do Rio Pardo. O senhor tem entendimento, tem conhecimento dos procedimentos, já parlamentou assuntos relacionados aí à questão da barragem do Rio Pardo e o que ela significa para o desenvolvimento de Vitória da Conquista, tal como o que ocorreu lá em Anagé? Claro que a barragem de Encruzilhada, no caso, que é no Rio Pardo, exatamente naquele trecho ali entre Cândido Salles e Encruzilhada, é uma barragem fundamental para a Vitória da Conquista, até porque esse projeto é muito antigo. Quem levantou essa lebre na época, em 1958, foi Edivaldo Flores, que era deputado federal, e chegou a se mexer nesse sentido, e eu acho que se deve a ele, portanto, a iniciativa dessa discussão, que até hoje não saiu da discussão, ainda está no papel. Agora é preciso, na verdade, que a região se desperte, porque não é só Encruzilhada, tem barragem também, não diria projetada, mas tem projeto ainda dependendo de acabamento, mas de iniciativa de Pedral, por exemplo, e eu sei que existe esse projeto, para a construção de uma barragem aqui na região Trovisco, né? Na região de Barra do Choça, fechando os 3 rios que despejam, são 3 rios. A barragem fechando os 3 rios, você vai ter água aqui até quando a Conquista tiver 5 milhões de habitantes. E esse projeto existe, só que nunca foi... Porque o Rio Pardo, eu passo lá frequentemente ali em Cândido Salles, virou um riacho. Não morreu. Eu não sei qual é a água que tem o Rio Pardo. De Cândido Salles até Itambé, o rio morreu. Está cortado. Cortado. E cortado por quê? Porque tem uma grande barragem em São João do Paraíso, que é de Newton Cardoso, ex-governador de Minas, e é baiano até, e essa barragem é que está impedindo que a água desça até... Então, como o Rio Pardo é um rio nacional, todo rio que atravessa mais de um estado é nacional. Certo. Portanto, Barra do Choça é um rio nacional. Eu estou até querendo ir ao Ministério Público Federal, que já tem escritório de Vitória da Conquista, quero ir denunciar esse fato. Eles precisam, na verdade, tomar providência no sentido de não permitir que essa água do Rio Pardo fique represada de Cândido Salles acima, porque está matando o rio. E isso vai acabar. E o rio tem muita história. Claro. Rio Pardo tem tanta história quanto Conquista. Justamente. O que falta é o pessoal ter consciência e se organizar até para exigir de Minas Gerais e do governo federal que quebre essa barragem de Newton Cardoso ali para que o rio não morra. Porque é essa barragem que está impedindo que o rio continue com a sua corrente. E algumas barragens pequenas feitas aqui também de Cândido Salles para cima, por café com todos nós. Não vale a pena você matar o Rio Pardo, mesmo que ele fosse a salvação da lavoura cafeeira.
porque é um rio com muita história e muito importante. Eu acho que a gente pode ter barragens até mesmo para como é que fala? Plantar café, para irrigar café, mas sem sacrificar o Rio Pardo, que faça as barragens competentes. Então é o povo se organizar e cobrar do governo federal a construção dessas barragens. Eu acho que a gente pode iniciar essa luta do mesmo modo como fizemos com a de Alagé, fazer com a de Rio Pardo e com a de Barra do Choça. Se o povo se organizar, porque o grande problema é que você critica, porque é o político que não faz, porque não manda o político competente para ir fazer. Eleja pessoas preparadas, dispostas e que sejam voltadas para o interesse da população, que saem. Agora, a gente tem eleito, na verdade, pessoas que só pensam nelas, pessoas que vão advogar causas próprias, interesses pessoais. Aí não é homem público. Homem público é aquele que se dedica à coisa pública, à coisa comum da população. É isso que a gente precisa fazer, ter consciência disso. Muito bem. Doutor Elks, voltando aqui à questão de Vitória da Conquista, de uma análise mais assim... porque, na verdade, o prefeito Wesley Guzmão pegou uma administração que vinha aí de um grupo há quase 20 anos aí no comando. E aí teve que remodelar, formatar, estabelecer, né, sua nova diretriz, com nova equipe, etc. O que o senhor está... Sua avaliação em relação ao sucesso ou insucesso da administração do senhor Wesley Guzmão, do ponto de vista político? Olha, eu sou crítico, na verdade, da administração do Wesley, mas a ponto de me reunir com ele e cobrar determinadas posições. Por exemplo, o prefeito de qualquer cidade, das quase 6 mil cidades que o Brasil tem, o prefeito é naturalmente a liderança principal do município. Então, uma vez eleito prefeito de Vitória da Conquista, a liderança natural de Vitória da Conquista é Wesley Guzmão. Perfeito. Disse aí, a semana passada, isso aí. Acho que a gente tem que exigir dele que assuma o papel de líder da região, porque Conquista é uma capital regional. Perfeito. E Conquista sofreu, na verdade, um baque, na verdade, um estremecimento muito grande nos últimos anos. Perdeu sua principal liderança política, que era Pedel, morreu. Perdeu Jadiel, a grande liderança administrativa que nós tivemos nos últimos anos também na cidade. E, há menos de 60 dias, perdemos uma das maiores figuras políticas, uma das maiores inteligências de nossa região, que foi Sebastião Castro. Portanto, abriu aí um vazio muito grande e que a cidade precisa recuperar. Wesley Guzmão tem essa obrigação de assumir esse papel, de liderar essa região. E eu disse a ele, Wesley, vai ali à feira e converse com o Zé Ronaldo. Olha, eu não tenho nada a ver com o DEM, eu não tenho nada a ver com nenhum outro partido que não seja o meu. E o meu é o PPS. Perfeito. E eu sou um cara, na verdade, que tem uma formação política que ninguém pode negar, toda voltada para os interesses populares. Mas eu dizia a ele, vá à Feira de Santana e pergunte a Zé Ronaldo se ele topa fazer uma união com a região de Feira com a nossa. Se elas duas se unirem, pode disputar a eleição do governo do Estado, até mesmo com o Rui Costa. E olha, estou falando de uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, não conheço o Rui Costa. Não conheço nem visualmente, nunca vi, a não ser na televisão. Mas nunca conversei, não tenho o menor contato. Mas acho que a gente pode enfrentá-lo nas urnas. Unindo Feira de Santana e Conquista é o início dessa labuta. Porque Conquista tem todo o sudoeste aqui, cerca de 72 municípios, que a gente pode conversar com esses municípios para unificar. E Feira tem todo o nordeste da Bahia, é um estado muito grande, muito forte, e com um espírito de luta muito grande. Afinal de contas, é a terra de Francisco Pinto, o maior deputado estadual que eu conheci em Brasília. De modo que, se a gente fizer essa unidade, a gente pode disputar a eleição do Estado. Seja com o Zé Ronaldo, o candidato, né, na cabeça, se a gente fizer a unidade, porque o que interessa, na verdade, é o programa que a gente vai elaborar para eles realizarem. O nome pode ser Zé Ronaldo, até porque é um político sério. Nunca fui partidário dele, porque sempre fui da Arena, essa coisa, mas é um político sério. E o Wesley Guzmão, que está melhorando muito na administração e é a liderança natural de Vitória da Conquista por ser o nosso prefeito.
de modo que, se a gente conseguir fazer essa unidade, se Conquista entender isso, e se o Wesley assumir, a gente vai fazer um bom trabalho nessas eleições. Até porque Conquista não pode ter deputados que não falam a linguagem que Conquista está acostumado a ouvir. No momento, Conquista não tem representação em Brasília. Tem não. Não quero dar nome ali, mas não tem. E é preciso que tenha. Conquista sempre teve voz. Zé há pouco me apontou aqui. Regis Pacheco, um dia, numa entrevista a Antônio Ernesto, e o Zé até estava presente no dia, Antônio Ernesto perguntou para Pedal, e o Elkson como deputado? Ele virou para mim e disse assim: Elkson foi o maior deputado que Conquista teve até hoje, em todos os tempos. E eu aí emendei: você acha que eu fui melhor deputado do que Regis Pacheco? Pedal sempre foi registro. E ele disse, de viva voz: muito melhor. Muito melhor. O Elkson foi o melhor deputado que Conquista teve em todos os tempos. Eu sou muito grato a essa afirmação, e tem um livro aí de Antônio Ernesto até que ele reproduz essa entrevista. Não estou aqui fazendo, portanto, cantando louvor em boca própria. Eu já Mas tive a acho oportunidade de que ler isso aí. efetivamente a gente precisa recuperar esse prestígio que a cidade tinha. E o canal é Wesley Guzmão. Eu estou, portanto, à disposição dele, a hora que quiser, para a gente dar continuidade nessa luta. Acho que é fundamental que a população faça isso, apoie o Wesley, para que a gente recupere o prestígio da cidade. São 13 horas e 13 minutos, estamos apresentando o programa Opinião da Imprensa com a presença do Dr. Elkson Soares. Mas quando você quiser experimentar aquela comida espetacular, caseira, vá ao restaurante Bom do Bom da Avenida Juraci Magalhães. Agora lá também com café da manhã, das 7h30 até as 10h30, lá no restaurante Bom do Bom da Juraci Magalhães. Lá também aceita encomenda de doces, bolos, salgados, tudo isso lá no restaurante Bom do Bom com a minha amiga Adriana. E quando você quiser fazer os seus óculos, com a sua receita, procure a Ótica Universal, que fica ali no coração de Vitória da Conquista, na Praça 9 de Novembro. Óticas Universal é uma ótica de alta confiança. Então, faça os seus óculos com tranquilidade nas Óticas Universal. 13 horas e 31 minutos, estamos apresentando o programa Opinião da Imprensa, aqui com a presença do ex-deputado federal Elkson Dias Soares. Na oportunidade, foi citada aqui a figura do prefeito, e eu tive a oportunidade de hoje ir lá em Iguá, onde está acontecendo o gabinete itinerante. Um formato de atenção, de uma gestão parceira, envolvendo toda a equipe de governo, junto com a comunidade. Eu gostaria até que o Elias passasse essa sonora, que é apenas 2 minutos, a fala do prefeito, pontuando estas considerações, né, aqui na presença do Elkson, nosso eterno deputado. Eu, inclusive, tive a oportunidade, Elkson, porque você, para mim, sempre foi escola. Pela sua história, né? Que como pela sua história de vida, né? A sua história de vida, que a minha é um pouco similar, né? De muita luta, de muita garra, de muita briga, de muita determinação, não é? E foco, né? Assim, até, inclusive, investindo muito na educação. E através do Dr. Elkson, ele trouxe como exemplo, ele trouxe toda a sua família, não é? Que seguiu nesse ritmo aí, estudando, se capacitando. São muitos juízes, são muitos desembargadores, advogados, médicos, etc., que fazem parte da parentela do Dr. Elkson, mas tendo ele como uma referência básica e que trouxe todas essas pessoas aí com seu exemplo, sua determinação. Elias, então, Dr. Elkson, nós tivemos aqui também a oportunidade e a honra de termos aqui o Dr. Sebastião Castro, que eu também realmente, que foi escola para a minha vida, né, do ponto de vista político, de ação e de todos os pontos de vista, de comportamento, de atitude, de tudo. Foi exemplo para todos nós. Todos nós, o Sebastião Castro, e ele esteve aqui neste programa, ele também colaborou muito com a gestão do prefeito, pontuando algumas considerações políticas, né, e até aconselhando o prefeito, porque era um hábil pensador, não é? E ele pontuava justamente essas considerações que o senhor está pontuando aí, não é? Eu acho que
todo líder ele precisa ouvir, porque o Tancredo Neves, em uma das suas citações, ele diz, olha, quando a gente vai para uma reunião, o máximo que a gente tem que fazer é ouvir, depois falar, mas depois que ouvir todos os setores. Então, Elias, vamos aí com a palavra do prefeito, falando aí do gabinete itinerante, que está acontecendo lá no distrito de Iguá. Com secretários, com assessores, estamos aqui hoje em Iguá acompanhado de vereadores que estão vendo de perto essa interação, esse contato. Eu vi ali agora, nós ouvimos pessoas que, se você não ouvi-las da forma que nós fizemos, se você não vir até a zona rural, caminhar nos bairros, nunca você tem uma ideia dos problemas. São muitos problemas. Eles se avolumam e as pessoas têm pressa. E nós estamos vendo aí uma cidade de 350 mil habitantes. Nós estamos correndo e a gente sente marcas do governo. Mas a sensação é que você vai realizando e que tem muita coisa para realizar, mas estamos com bom ânimo, com fé, Deus movendo, Deus operando, abençoando, e nós estamos avançando. Além dos atendimentos que estão sendo feitos, uma das realizações hoje aqui é a horta comunitária e o projeto Palmas para a Conquista, né? É verdade. Olha, eu estava dizendo ali, Itapetinga, que é uma cidade que tem 2 rios, Catulé e Rio Pardo. Itapetinga que tinha um índice pluviométrico fabuloso. Hoje Itapetinga está plantando palmas. Palmas, eu diria que é a redenção da Bahia, é uma solução. E um projeto que nós abraçamos, e Universidade Federal, a UFBA, também a UESB, uma feliz iniciativa do agrônomo Helber, que nós parabenizamos a ele, e inclusive batizamos de palmas para a vitória da conquista, e a cidade está assimilando, a cidade está contribuindo e a cidade está colaborando. Eu, inclusive, quero fazer um agradecimento aos nossos vereadores, todos os vereadores que estão contribuindo, colaborando com o nosso governo. Esta é uma semana decisiva e os vereadores estão presentes. E aqui eu diria que eu faria um registro especial ao vereador Rodrigo Moreira. Essa ação, inclusive, ele tem nos cobrado, tem participado, tem sido vigilante, participativo e, portanto, é uma forma da gente premiar os vereadores que estão acompanhando o nosso governo e contribuindo e colaborando com o nosso governo. Tá aí a palavra do prefeito. Nós temos aí, para finalizar nosso bate-papo aqui, o que foi muito proveitoso, inclusive está enriquecendo demais, porque sabendo da sua capacidade, da sua representatividade e da sua importância para a nossa cidade, eu acho que qualquer programa é enriquecedor ter a sua presença, ter a sua fala, ter o seu pensamento. Eu gostaria de saber, ao final assim da nossa programação, se no Brasil tem jeito, no Brasil que nós vivemos, de tanta corrupção, de tanta má-fé de alguns políticos, principalmente para aqueles políticos de base, assim como o senhor, como eu, como tantos outros, como o prefeito Ezio Guzmão, que tem uma linha mais ideológica de fazer para o povo. Judásio, o Brasil hoje, na verdade, faz pena. O Brasil, parafraseando aí o nosso Moraes Moreira, que tem uma música muito expressiva sobre isso, parece que o Brasil está descendo a ladeira. É a música do Moraes Moreira. Mas que tem jeito, tem, óbvio que tem. Depende só do povo. Evidentemente, quem pode mudar o Brasil é o povo. Nenhum político, nenhum homem público pode isoladamente prometer isso. Ele pode até encabeçar uma caminhada nesse sentido, desde que acompanhado da vontade popular. O povo muda. E a oportunidade de fazer mudança é essa que vai chegar aí em novembro, as eleições. Então, se a população, na verdade, despertar para esse objetivo, a gente vai mandar para o Congresso Nacional no próximo ano um congresso diferente, um congresso melhor, mais consciente, mais comprometido, mais preparado, mais, sobretudo, compromissado com as causas do povo. Portanto, a solução é essa. São 13h39. Estamos apresentando o programa Opinião da Imprensa.
Eu quero agradecer ao Dr. Elcio Soares em ter comparecido aqui ao nosso programa, enriquecendo o nosso programa, e dizer ao Dr. Elcio Soares que nós estaremos sempre ao seu dispor aqui no programa Opinião da Imprensa, e deixo os microfones para a sua despedida. Muito bem, pois eu é que devo agradecer a oportunidade, né? Eu sei que estou falando com a cidade toda através dos seus microfones, e essa é, na verdade, uma oportunidade muito boa para quem quer, portanto, dar algum recado à conquista. E eu estou conclamando vitória da conquista, portanto, a levantar a cabeça, né, e votar com independência nas próximas eleições, votar no sentido, portanto, de devolver à nossa região aquela pujança que ela sempre teve de opinião e de atitudes políticas. Com isso, a gente vai melhorar muito, na verdade, o futuro, não só da nossa região, mas do nosso estado e do nosso país. Eu agradeço a você, Alivan, e ao pessoal todo, ao Gildásio e aos companheiros todos que estão aqui, pela oportunidade, e sempre que tiver chance, a gente retorna para esse papo agradável, né, e para essa... E será um prazer muito grande. São 13 horas. Agradeço muito a vocês.